Você sabia que muitos dos seus maiores medos, inseguranças e ansiedades não nascem da sua realidade, mas da sua imaginação contaminada pelas mentiras de Satanás? Sabia que a forma como seus pensamentos agem é a brecha que Satanás usa para destruir sua paz e roubar sua fé? Hoje, vou mostrar como ele trabalha na sua mente e como você pode se libertar desse ciclo de pensamentos excessivos que enfraquecem sua fé e sua confiança em Deus. Pegue sua Bíblia, porque a revelação que vou mostrar vai mudar de uma vez por todas a forma como você lida com seus pensamentos e com o diabo. Já parou para pensar no porquê você vive preso em pensamentos obsessivos, medo constante e preocupações que parecem não ter fim? A Bíblia nos mostra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso revela que o inimigo cria fortalezas mentais, muros invisíveis na sua mente. E essas fortalezas nascem de pensamentos sutis que você aceita como verdades absolutas. O diabo não precisa aparecer na sua sala com chifres e tridente. Ele só precisa semear uma dúvida, uma imaginação distorcida, uma preocupação fora de controle. E quando você começa a alimentar esses pensamentos, eles se transformam em fortalezas espirituais que bloqueiam a sua fé. Quantas vezes você acreditou que seu problema era maior do que parecia? Quantas vezes você pensou que não seria capaz de suportar uma situação apenas para descobrir depois que tudo aquilo que parecia impossível era apenas fruto de uma imaginação manipulada pelo diabo? Se isso já aconteceu com você, coloque nos comentários: eu não sou mais escravo dos meus pensamentos. Isso vai ser uma forma de declarar que você está decidido a fechar as portas da sua mente para toda mentira. Quando você permite que seus pensamentos corram livres sem filtrá-los pela palavra, você está se expondo a ataques espirituais. O livro de Provérbios nos aconselha: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui, coração é também mente, centro da vontade, centro das emoções. Satanás sabe que se ele controlar o seu pensamento, ele vai controlar suas emoções, suas decisões e, no fim, a sua fé. É por isso que você vive cansado, sem esperança, preso em ciclos de angústia. Você não percebe que está alimentando fortalezas na imaginação. O apóstolo Paulo não disse que devemos negociar com esses pensamentos. Ele disse: leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você tem autoridade espiritual para dizer: basta. Quando um pensamento vem para te acusar, te desanimar, te assustar, você pode rebatê-lo com a verdade da palavra. Agora eu quero que você entenda as 3 armadilhas mais comuns que Satanás usa para capturar a sua imaginação e transformá-la em uma prisão. Cada uma dessas armadilhas age como um veneno sutil que paralisa sua vida espiritual e emocional. E agora você vai descobrir como identificá-las e, principalmente, como vencê-las. A primeira armadilha é a antecipação do fracasso. Essa é uma das estratégias favoritas do inimigo. Ele sabe que, se você acreditar que vai falhar antes mesmo de tentar, você nunca vai sair do lugar. Quantas vezes você se pegou imaginando tudo dando errado? Você cria cenas na sua mente, você sendo rejeitado, humilhado, derrotado. E quanto mais você alimenta essas imagens, mais seu coração se enche de medo. O livro de Jó, no capítulo 3, versículo 25, declara: aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. O medo pode abrir portas espirituais, porque quando você crê que vai perder, você para de lutar.
O diabo trabalha com sugestões. Ele não pode obrigar você a fracassar, mas pode convencer sua mente a esperar pelo fracasso. E então você passa a agir como se já estivesse derrotado. Você recusa oportunidades, evita relacionamentos saudáveis, foge de desafios. Tudo porque sua imaginação foi tomada por uma expectativa negativa. Mas Deus hoje quer libertar você dessa prisão emocional. Quando surgirem esses pensamentos, declare: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho a mente de Cristo. A segunda armadilha é a comparação destrutiva. Essa estratégia age silenciosamente. O inimigo faz você olhar para a vida dos outros e sentir que a sua nunca é boa o bastante. Ele sussurra: olha como fulano é feliz. Veja como ele é abençoado. Você nunca terá isso. E então, sua imaginação cria uma ilusão, onde todo mundo é mais realizado do que você. A comparação destrói sua gratidão, sua autoestima e sua paz. A Bíblia nos orienta em Gálatas capítulo 6, versículo 4, que cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. A comparação é uma armadilha porque faz você esquecer que Deus tem um plano único para sua história. Quando você olha para a vida dos outros, está desviando seus olhos do seu chamado, e esse desvio abre espaço para a inveja, o desânimo e o descontentamento. A terceira armadilha é a acusação constante. O diabo é chamado de acusador, em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Ele lembra dos seus erros, revive os seus pecados passados e coloca na sua mente que você não merece perdão. Ele cria uma narrativa mental onde você é sempre indigno, sempre sujo, sempre insuficiente. E essa acusação contamina sua identidade. Você começa a se imaginar como alguém condenado. E se você acredita nessa mentira, sua comunhão com Deus é enfraquecida. Mas eu quero te dizer algo com toda a autoridade da palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus não se lembra mais daquilo que você já entregou no altar. A acusação é uma mentira que o inimigo sustenta na sua imaginação para manter você longe do trono da graça. Mas hoje, Deus quer restaurar sua mente para que você se veja como Ele te vê, perdoado, limpo, amado. Mas como podemos, na prática, vencer essas armadilhas? Como levar nossos pensamentos cativos e parar de pensar demais em tudo? Primeiro, você precisa entender que a imaginação é uma faculdade que deve ser santificada. Ela precisa ser treinada a se submeter à palavra. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A sua imaginação foi criada por Deus para produzir coisas boas. Mas quando você permite que o medo, a comparação e a acusação assumam o controle, ela passa a gerar destruição. E por isso você precisa decidir diariamente em que vai meditar. Deus não vai escolher por você. É sua responsabilidade espiritual. Até aqui, já falamos sobre as 3 armadilhas que Satanás usa para transformar sua imaginação em um território inimigo: a antecipação do fracasso, a comparação destrutiva e a acusação constante. Mas a pergunta que fica é: como renovar a mente na prática? Como impedir que o diabo continue usando seus pensamentos como armas contra você? Vou te apresentar estratégias que têm fundamento bíblico e que, se aplicadas com perseverança, vão libertar sua mente do excesso de pensamentos e trazer de volta a paz que vem de Deus. E eu quero que você preste atenção em cada detalhe, porque a forma como você reage ao que pensa pode determinar o rumo da sua vida. Se você colocar essas estratégias em prática,
Aquilo que hoje parece um campo de batalha vai se tornar um lugar de adoração e confiança no Senhor. Primeira estratégia: reconheça que você não é o que pensa. Satanás quer que você acredite que todo pensamento que surge é parte de quem você é. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que nem tudo que passa pela sua mente é seu. Existem pensamentos que são apenas sugestões malignas, e você não tem obrigação de aceitá-los. Quando um pensamento destrutivo surgir, você pode responder com autoridade: eu rejeito isso em nome de Jesus. Muitos irmãos vivem oprimidos porque não aprenderam a separar identidade de sugestão. Quando você entende que sua mente pode ser renovada, você passa a viver como alguém livre, não como refém das mentiras que surgem em forma de raciocínio. Segunda estratégia: ocupe sua mente com a palavra de Deus. Você já notou que a imaginação vazia é terreno fértil para pensamentos destrutivos? É como um campo que, se não for semeado com a verdade, vai ser tomado pelo joio. Salmo 1, versículo 2, diz que o homem bem-aventurado tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Meditar na palavra é muito mais do que ler alguns versículos. É trazer à memória, pensar, mastigar espiritualmente, até que aquela verdade se torne mais real do que qualquer mentira que o inimigo tente plantar. Eu quero desafiar você a escolher um versículo que fale diretamente à sua luta. Talvez seja Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Quando pensamentos de medo vierem, você pode repetir essa verdade até que sua mente se aquiete. Terceira estratégia: cultive a gratidão deliberada. Você sabia que a gratidão é uma arma espiritual poderosa contra a imaginação corrompida? Porque quando você agradece, você está confessando que Deus já está agindo, mesmo que seus olhos naturais não enxerguem. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos instrui: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O diabo quer que você viva focado no que falta, no que pode dar errado. Mas quando você agradece pelo que já tem, sua mente se reposiciona. A gratidão desloca o foco do problema para o Deus que é maior do que qualquer circunstância. Quando vierem pensamentos repetitivos, comece a dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo. Obrigado, porque já tenho tua presença. Obrigado, porque o teu amor me sustenta. Quarta estratégia: vigie a sua rotina mental. Existem momentos do dia em que você está mais vulnerável, quando acorda e antes de dormir. São nesses períodos que muitos pensamentos entram sem filtro. Eu quero te desafiar a criar uma rotina de vigilância espiritual nesses horários. Antes de dormir, ore e entregue a sua mente ao Senhor. Ao acordar, declare que aquele será um dia de pensamentos renovados e alinhados com o Espírito Santo. Quinta estratégia: procure comunhão com outros cristãos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que não devemos deixar de congregar, porque é na comunhão que somos fortalecidos e lembrados de que não estamos sozinhos. Quando você compartilha suas lutas com pessoas maduras na fé, a vergonha perde força. O diabo quer que você pense que só você passa por isso, que só sua mente é bagunçada. Mas a verdade é que todos somos alvos de ataques na imaginação. E juntos somos mais fortes para resistir. Queridos, Deus quer restaurar sua mente. Ele quer que você volte a sonhar sem medo,
que você use sua imaginação para visualizar promessas e não desgraças. Que você aprenda a discernir quando um pensamento é apenas um sussurro maligno. E isso só é possível se você escolher obedecer à palavra todos os dias. Até aqui, falamos sobre como o inimigo cria armadilhas na sua imaginação e quais estratégias você pode usar para renovar a mente e fechar todas as portas que ele usa para entrar. Agora, vamos olhar para o exemplo mais poderoso de todos: Jesus no deserto. Porque se você entender como Cristo venceu as sugestões malignas, também aprenderá a calar toda a voz mentirosa que tenta habitar seus pensamentos. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11, conta que, após jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado pelo diabo. E qual foi o método de ataque? Palavras, pensamentos, sugestões. O inimigo disse: "Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Veja como Satanás tentou plantar dúvida sobre a identidade de Jesus. Se tu és, da mesma forma, ele faz com você. Ele sussurra: se você fosse mesmo filho de Deus, não estaria passando por isso. Se Deus te amasse, já teria te livrado. São pensamentos que parecem legítimos, mas têm o único propósito de enfraquecer a sua fé. Mas Jesus respondeu de forma clara e poderosa: está escrito. Em todas as tentações, ele não argumentou com o diabo usando lógica humana. Ele não tentou explicar sua situação. Ele usou a palavra como espada. Essa é a maior lição para nós. Quando pensamentos vierem para questionar seu valor, sua identidade e seu propósito, a sua resposta precisa ser: está escrito. Se o diabo disser que você está sozinho, você vai declarar: está escrito, não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Se ele disser que você vai fracassar, você responderá: está escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Se ele disser que Deus não te perdoa, você proclamará: está escrito. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Essa é a arma definitiva contra pensamentos opressores. A palavra de Deus confessada em voz alta. Porque a palavra é viva e quando você declara, ela transforma o ambiente espiritual. Talvez você esteja perguntando: mas eu já tentei pensar positivo e não adiantou. Eu entendo você. O problema é que pensamento positivo sozinho não vence ataques espirituais. O que vence é pensamento renovado pela palavra e declarado com autoridade. É diferente de apenas pensar. É crer, falar e agir com base no que Deus disse. Mas eu quero que você entenda: você não é refém da sua imaginação. Ela foi dada por Deus como instrumento de criatividade, sonho e esperança. Mas quando contaminada por mentiras, ela se torna uma prisão. Hoje, Deus está te chamando para limpar essa área da sua vida, para restaurar sua mente e ensinar você a usar sua imaginação de maneira santa, produtiva e alinhada ao propósito eterno. Não aceite mais pensamentos que te diminuem, que te condenam, que te paralisam. A sua mente pertence a Jesus. O Espírito Santo deseja ocupar esse espaço e transformar sua imaginação em uma fonte de vida, não de tormento. Se você deseja essa transformação, feche os olhos agora mesmo e ore comigo. Senhor Deus, hoje eu entrego a minha mente ao teu domínio. Eu rejeito toda a imaginação corrompida, toda a acusação, todo medo e toda comparação. Eu declaro que tenho a mente de Cristo. Eu recebo o teu Espírito Santo para me ensinar a pensar o que é verdadeiro, puro, justo e amável. Ajuda-me a discernir toda a seta do inimigo e a resistir firme na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, escreva nos comentários: minha mente pertence a Cristo.
Isso será um testemunho público de que você tomou uma decisão espiritual hoje. Querido, não permita que o diabo use a sua imaginação contra você. Pare de pensar demais em tudo que não edifica e comece a meditar no que fortalece sua fé. Quando vierem pensamentos ruins, declare a palavra. Quando a ansiedade chegar, agradeça a Deus. Quando a comparação surgir, lembre-se de que sua história é única. Quando a acusação aparecer, recorde-se de que você já foi perdoado na cruz. Eu quero fazer um convite especial. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje é o dia da sua salvação. Não adie essa decisão. Fale com Ele agora mesmo. Você não foi criado para viver sozinho. Existe uma família espiritual pronta para caminhar ao seu lado. Amados irmão e irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te conceda paz. E lembre-se, quem tem a mente renovada pelo Espírito Santo não é escravo da imaginação, mas livre para viver o propósito eterno de Deus.